Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje a doutora Maria José conversando com a gente, dando dicas de como evitar problemas quando a umidade do ar estiver baixa. Agora, Maria José, independente, do tempo seco, quais são as ações principais que uma pessoa pode tomar, pode fazer para evitar que tenha problemas respiratórios? Bom, quando você imagina que essa pessoa tem problema respiratório como a alergia, que de longe é a mais frequente manifestação respiratória, né? Esse paciente tem que fazer o controle ambiental, principalmente de forma preventiva, evitando poeira, formação ou acúmulo de ácaro. Então, por exemplo, a troca de colchão regularmente, a troca de um travesseiro regularmente, a utilização de uma roupa de cama tem que ser mais frequentemente trocada, evitar às vezes o uso de tapete, de cortina, ou quando tiver que isso seja lavado de uma forma mais regular, mais frequente, evitar cheiros principalmente associados a produto de limpeza, sabão em pó, detergente, que tem um cheiro mais evidente, água sanitária, enfim. Isso de uma forma genérica, perfume, às vezes tem paciente que tem até alergia a sabonete, a shampoo. Então, isso de uma forma genérica é uma forma de prevenir. De uma forma individual, cada um sabe mais ou menos aquilo que faz mal, assim, a presença de mofo me faz mal, um ambiente com muita umidade, parede úmida, com bolor me faz mal, ou eu uso perfume me faz mal. Então, esse paciente sabe exatamente como prevenir dessas situações, principalmente. Nessa linha de pensamento em relação ao clima, dificilmente a gente consegue evitar uma manifestação alérgica ou asmática nessa época do ano, onde você tem uma mudança brusca de temperatura. Às vezes você faz uma temperatura mais alta durante o dia, na parte da tarde, quando chega no horário às vezes de 5 horas, 6 horas da tarde, já está muito mais frio, a temperatura cai de uma forma mais brusca. Nessa situação, às vezes é difícil de você evitar esse tipo de manifestação alérgica. Então, na verdade, evitar a saída nesses horários. Então, tem pacientes, por exemplo, que gostam de caminhar, evita o horário da manhã muito cedo, 7 horas da manhã, evita o horário do cair da tarde, naquele horário lusco-fusco, que a temperatura está um pouco mais baixa e você sente mais essa mudança climática, porque isso vai, de certa forma, prevenir os seus sintomas respiratórios. Isso relacionado, obviamente, à alergia e a doença asmática, as doenças imunológicas, as atopias em geral. Em relação às outras doenças respiratórias, nesse período do ano que a gente tenta mais evitar é a replicação das infecções virais. Então, se você tem contato com um paciente que está devidamente gripado ou resfriado, a possibilidade de haver um contato mais íntimo, pessoal, acaba aumentando a possibilidade também das infecções nessa época. E isso pode agravar doenças respiratórias já presentes, a própria asma, o paciente com DPOC ou o paciente com doenças cardíacas, acaba agravando a doença pré-existente devido à infecção respiratória. Então, desse pensamento, a vacinação atualmente tem tido um papel importante em diminuir essas infecções em relação ao vírus influenza, mas o vírus, os adenovírus, os rinovírus e os outros tipos de influenza não estão aí agrupados. Então, realmente são os cuidados mesmo de lavar as mãos, de evitar um tempo muito prolongado em ambientes fechados, com multidões ou com muitas pessoas, que possa, de repente, facilitar essas infecções. Isso está associado também à mudança climática? Sim, é justamente no inverno que a gente tem as infecções respiratórias virais frequentemente. Então, é nessa época que você tem que evitar esse contágio, evitando aí essa complicação maior. Agora, Maria José, qual é a relação da alimentação? Você acha que a alimentação também pode ajudar a evitar esses problemas? A boa alimentação sempre é fundamental. Em relação à baixa umidade do ar, os alimentos que contêm mais água, mais líquido, as frutas, principalmente as que têm maior quantidade de líquido,
elas vão fazer esse papel de hidratação. Às vezes a pessoa não tem muito hábito, principalmente o idoso, de beber líquido, de beber água, e você pode substituir às vezes por um alimento que vá dar esse grau de hidratação um pouco maior. Isso evita esse ressecamento das mucosas e esse desconforto trazido por essa situação, e também melhora em relação à imunidade em relação às doenças infecciosas, principalmente as infecções virais. Fora que esses alimentos têm vitaminas que às vezes vão também ajudar a combater em relação às infecções, né? A presença de alguns fatores aí que podem contribuir para que isso não ocorra. Então a boa alimentação é fundamental em qualquer situação, né? Guardadas as devidas proporções em relação às comorbidades, né? Tem paciente que não vai poder beber muito líquido, por exemplo, o renal crônico. Tem paciente que não pode abusar muito das frutas que têm maior quantidade de açúcar por causa do diabetes. Enfim, isso tudo tem que ser mais ou menos regrado e orientado pelo médico, pelo nutricionista que acompanha. Agora, Maria José, você deu algumas dicas caseiras, né, para ajudar a aumentar a temperatura do ar. A umidade. A umidade do ar, desculpa. Então, a questão, né, toalha, bacia, mas qual que é a forma correta, por exemplo, de usar um umidificador? O umidificador é uma ferramenta muito importante nessas situações, não só, né, que às vezes a baixa umidade do ar não ocorre só nesse período, né, nesse sazonal. Mas o que deve ser lembrado é que um ambiente que vai ser umidificado, ele tem diferentes dimensões, né? Se você colocar um umidificador dentro de um quarto pequeno, com a porta fechada, a janela fechada, que normalmente ocorre porque está frio, né? A gente não dorme de janela aberta nessa situação, às vezes vai criar ali uma umidade excessiva, que vai, às vezes, causar a presença de mofo, que pode ser muito pior para a situação daquele paciente que já é atópico, né? Então, esse umidificador, ele deve ser utilizado para aumentar a umidade no ambiente como um todo. Então, preferivelmente, que ele não fique do lado da cama, em cima do rosto da criança ou do adulto que for usar, né? Que ele fique assim no corredor da casa, no ambiente que possa todos os cômodos estarem em contato com aquela umidade, para melhorar como um todo a qualidade do ar daquele ambiente. Então, não necessariamente você precisa utilizar de forma que forme aquelas bolinhas de ar dentro do quarto, não. Ele vai umidificar como um todo esse ambiente e vai beneficiar todas aquelas pessoas que moram ali, que estão dormindo ali naquele recinto. Ok. Agradeço a sua participação, doutora, Obrigada no nosso a você. programa hoje. Ok, tá aí então, mais uma dica do programa Saúde para você.